bem? Bom dia, vamos para mais um dia de devocional, para mais um dia de palavra, onde nós possamos vir alimentar o nosso espírito e a nossa carne. Vamos lá? A gente está em João, capítulo 5, tá bom? E a gente vai estar aqui fazendo uma oração de abertura para nós estarmos dando início a mais um devocional. Vamos lá então? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia. Obrigada, Paizinho. Paizinho, em nome de Jesus, eu convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para junto estar aqui conosco, Senhor, onde Teu Espírito venha falar aos nossos corações, Senhor. Aonde a semente lançada hoje, Pai, venha frutificar e criar raiz, Senhor. Aonde, Pai, nós tenhamos olhos somente para Ti e que nós venhamos somente obedecer a Sua voz, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todo barulho à nossa volta venha ser cessado agora, Pai, para darmos continuidade mais um devocional, onde a nossa atenção, Pai, venha ficar somente voltada para Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, a gente está em João, capítulo 5, tá? Abra sua Bíblia aí no versículo 9, que fala assim, versículo 10. Por isso os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. E ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua cama e ande. Aqui é o que, gente? Aqui é a cura do paralítico, daquele paralítico que ficava no poço, né? Que estava com 38 anos paralítico. Ele ficava parado no poço e ficava esperando a oportunidade de ser levado ao poço pelas pessoas. Porém, como ali, aquele poço ali era um poço de milagres, então as pessoas não se preocupavam com ele. As pessoas se preocupavam com a sua própria vida para poder ser curado por aquele poço. Porém, um belo dia, ele estava deitado no localzinho onde ele ficava sempre, e Jesus chegou e curou ele, tá? Só que mediante as leis daquela época, os sábados não podia exercer nenhum tipo de trabalho, né? Então era isso que os líderes judeus estavam questionando o rapaz que foi curado, falando que como hoje era sábado, ele não poderia ser curado. Porém, quando Jesus dá uma ordem, a gente precisa obedecer. Aí a pergunta no ar fica: quem você vai obedecer? Né? Os líderes judeus, né, questionando ali que não pode ser feito, ou Jesus que mandou ele levantar, pegar a cama e sair porque ele estava curado. Entende, gente? Então é justamente isso que a gente vai falar, tá? O que a gente precisa aprender, tá? Sempre vão existir sempre vão existir pessoas à sua volta questionando uma ordem que foi dada por Deus para sua vida. Então você tem que aprender a lidar com essas pessoas. Você não tem que destratar essa pessoa. Você não pode maltratar uma pessoa, entende? Porque a partir do momento que a gente destrata alguém, a gente colhe as consequências disso, tá bom? Porém, se Deus te deu uma ordem, tá? Você não precisa se importar com o que as pessoas falam a seu respeito. Você não se importa, você apenas executa, você apenas faz. Entende, gente? Então, não sei se você observou nos devocionais anteriores, né? Que a gente vem lendo, desde lá de Mateus, né? Jesus sempre dá uma ordem, né? Desde quando ele começou a fazer o grupo deles de discípulos, ele chegou perto dos discípulos e deu uma ordem: largue o seu barco, largue a rede, largue. E ele foi passando e foi buscando, assim, consequentemente, as pessoas, elas mesmo que abandonavam o que estavam fazendo e seguiam Jesus. Por quê? Jesus é Jesus. Jesus é o Messias, não tem como falar não para ele. Não, eu não vou fazer. Entende? Você tem até o livre-arbítrio de escolher falar, não vou fazer. Porém, quando a gente não obedece uma ordem que Deus mandou pra gente fazer, a gente vai colher as consequências. E as consequências dessa ordem são amargas. Porque a obra de Deus, ela não pode parar. Ela sempre vai seguir em frente, ela sempre vai continuar. Então, se Deus te chamou, sinta-se um privilegiado de fazer parte dessa obra para poder vir agregar no reino. A partir do momento que você não faz o que Deus está mandando você fazer, você está ordenando você fazer, você passa a ficar para trás. Ou seja, você volta lá para o início da fila, que um dia você começou e passou por todo um processo de cura e libertação para poder estar onde você está hoje. Então não queira voltar para o final da fila. Queira estar onde você está e obedeça a voz que Deus está mandando
A voz que está mandando você fazer algo, se ela está vindo de Deus, obedeça essa voz, tá? Obedeça a ordem, não questione, não murmure, não reclame, apenas obedeça. Se Deus está mandando você ir por um caminho e você não quer ir pelo caminho porque esse caminho aos seus olhos é um caminho difícil, é um caminho que você vai passar dificuldade, é um caminho que você vai passar lutas, vá pelo caminho. Porque a partir do momento que Deus está ordenando você ir por esse caminho, Ele mesmo vai se encarregar de te proteger. Ele mesmo vai se encarregar de não deixar faltar nada nesse caminho para você ir passar, tá? O que a gente precisa aprender é que a partir do momento que Deus dá uma ordenança pra gente, que a gente precisa obedecer essa ordenança que Ele deu, Ele se encarrega de cuidar da gente e ao mesmo tempo Ele nos ensina a depender dEle. Ele nos ensina a criar relacionamento com Ele. Ele nos ensina a querer buscá-lo mais. Muitas das vezes você vai passar por desertos solitários. Você vai passar por vales solitários, aonde Ele mesmo vai arrancar pessoas do seu lado, vai tirar pessoas do seu lado, justamente para Ele poder ter um relacionamento contigo. Porque a partir do momento que você tem pessoas ao seu lado, que você venha dar atenção a essas pessoas, você tira a atenção que você daria a Deus, você passa a dar para essas pessoas. Então, por isso que muitas das vezes, os desertos que nós passamos, os vales que nós passamos, né, são solitários, porque justamente são nesses momentos solitários que a gente procura mais a Deus, que a gente se vê mais na dependência dEle. E para criar um relacionamento com Deus, a gente precisa acreditar que Ele é Deus, né? A gente precisa querê-lo na nossa vida e a gente precisa querer ter um relacionamento com Ele. Tá bom, gente? Então, se Deus te deu uma ordem, obedeça essa ordem, tá? Deus falou pra você, pega a sua cama e vá, pega a sua cama e vá. Não questione, não murmure, pelo contrário, agradeça. Porque Ele tá vendo em você a capacidade de exercer uma função. E quando Ele vê isso na gente, sinta-se um privilegiado, tá? Porque às vezes a gente acha que nós não temos a capacidade. A gente mesmo gente, esqueci a palavra. A gente mesmo nos contraria, tá? A gente mesmo nós nos sabotamos, tá? Essa é a palavra. Nós mesmos nos sabotamos. Nós mesmos não acreditamos que a gente consegue fazer. Nós mesmos não acreditamos que nós seremos capazes de fazer algo que Deus tem para nossa vida. Mas a partir do momento que você permite dele mexer na sua vida, dele fazer parte da sua vida, de você reconhecer Jesus, do Espírito Santo vir trabalhar dentro de você, e você permitir que ele mexa, que ele cura, que ele liberte você, a partir desse momento você começa um relacionamento com ele. E ele mesmo, no decorrer do seu processo, ele vai te capacitando para o que ele tem para a sua vida. Entende, gente? Então, obedeça a voz de Deus. Deus deu uma ordem, obedeça. Não seja o filho que questiona, não seja o filho que reclama, não seja o filho que murmure. Seja o filho que persevera, seja o filho que exerça a fé, seja o filho que acredita que Deus está falando com você e que você está seguindo uma ordem nele. As pessoas atrás de você, ela tem uns motivos para tratar de você, né? Ou seja, algum momento da vida delas, ou elas não acreditam em Deus, né? Ou elas vieram ter uma ordem e não conseguiram fazer, ou seja, são pessoas frustradas. Então, se elas são pessoas frustradas, ela não vai querer que você também faça a obra que Deus tem para sua vida. Porém, você precisa fazer, porque a salvação é individual. No dia do juízo final, Jesus vai nos perguntar individualmente quais foram os nossos frutos. Então, esteja preparado para poder falar quais foram os seus frutos. Entende, gente? Então, busque a Deus, busque ter relacionamento com Deus, tá? Exerça a sua fé, persevera no seu processo, na sua caminhada com Ele, tá bom? Não desista e obedeça a ordem quando Ele te der, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar, porque as pessoas sempre vão pensar. E use esse pensamento, essas reações que você vai ter no decorrer do seu processo, como um termômetro para você saber que você está no caminho certo. Porque seria muito estranho você estar fazendo a vontade de Deus, estar seguindo a ordem de Deus e você não ter resistência do seu lado.
Entende? Então, a partir do momento que não existe resistência do teu lado e você está fazendo a obra de Deus, existe algo errado. Você não está fazendo a obra de Deus. Entende? Então, olha essas pessoas que venham te criticar, que venham te defamar, que venham falar mal de você, que venham te caluniar, que venham te atrapalhar, como um termômetro espiritual que você está no caminho certo. Então, se Deus te chamou, faça. Se Deus te chamou, obedeça. Vá em frente, siga em direção ao seu destino. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Eu quero que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse devocional. Vamos lá, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, Pai. Que esse devocional, Pai, venha fazer diferença na vida de todos nós, Senhor. Que esse devocional venha criar raiz, Senhor. Que esse devocional nós venhamos, Pai, colocá-las em prática, Pai. Senhor, que nós sejamos disciplinados, Pai, em obediência à sua voz. Que nós sejamos aqueles filhos, Pai, que não questiona, mas que obedece, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero consagrar cada pessoa que é Ti. Que cada pessoa venha ter um real encontro contigo, um encontro que transforma, que sara, que cura, que liberta, Senhor. E cada pessoa aqui, Pai, venha ter o coração trabalhado pelas Tuas mãos, Senhor. Paizinho, eu peço a presença de Jesus na vida delas, Pai. Que elas venham de encontro, ter um encontro com Ele, Pai. Um encontro que liberta, um encontro que sara, um encontro que cura. Aquele encontro, enquanto Jesus chega, é impossível ficar do mesmo jeito, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que vocês venham obedecer a voz, tá? Que Deus fala com vocês e que o relacionamento de vocês dois, né? De você, Jesus e o Espírito Santo, venha ser um relacionamento mais estreito, aonde vocês se vejam na dependência dele, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.